Olá pessoal, meu nome é Eduardo Tavares e eu falo aqui da Zatter Seguros. E aqui ao meu lado hoje o Adilson Mota, consultor da Autotrac, onde a gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre gestão de frota e prevenção de acidentes. Adilson, obrigado. Mais uma vez, obrigado a Zatter. Primeiro, agradecer aqui o convite. É muito bacana a gente ver o corretor trazendo essa pauta para dentro do seu dia a dia. E eu acredito que a gente vai poder agregar muito aí aos segurados da Zatter e todo o nosso público que acompanha aí esse trabalho que vocês fazem. É muito bacana. Obrigado, Adilson. Quando a gente fala hoje de tecnologia embarcada no Brasil, a gente está falando de um cenário de mais ou menos uns 30 anos para cá, né? Dentro desse cenário de 30 anos, o que tu pode destacar para a gente quanto à parte de gestão da frota e o que evoluiu para a prevenção de acidentes hoje? De fato são 30 anos, a Autotrac completou 30 anos de operação no Brasil e quando a gente estou há 24 anos nesse mercado e a gente faz até uma analogia, foi como, quando a gente trouxe a tecnologia, foi como levar água encanada para o transporte, né? Porque o transportador, assim que entregava a chave do veículo para o motorista, não fazia mais ideia do que estava acontecendo e como é que o motorista conduzia aquele veículo e o que acontecia principalmente com a preservação da marca mesmo. Ficava às cegas, né? Ficava às cegas. A gente tinha um conceito de telemonitoramento, que era o motorista ligar em determinado local, então você tinha um identificador de chamada e sabia que o motorista estava naquele posto. Mas aquele processo nunca foi tão efetivo. Então, quando a gente levou, né, esse conceito de rastreamento no Brasil, automaticamente começou a se observar novas possibilidades. Certo. Seja na gestão de custos operacionais, consumo de combustível, a gente está falando de uma logística mais eficiente, aí hoje a gente tem o conceito da logística 4.0, da torre de controle, aqui a gente está na torre da Zatter, e principalmente atacar uma mazela hoje no Brasil, que é a questão do acidente. Então, através da própria tecnologia, você tem uma gestão eficiente de telemetria, ou seja, como é que esse motorista está usando aquele veículo e qual é o comportamento de direção que ele possui. Exato. Se a gente olhar o cenário de transporte no Brasil, 65% hoje está no caminhão, né? Pouco a gente utiliza a parte fluvial, aéreo. E uma das consequências dessas mazelas que você tinha citado são os inúmeros acidentes hoje de trânsito e mortes que a gente tem no trânsito. Como que a gente hoje, essa mesma tecnologia que evoluiu dentro desses 30 anos, ela foca nessa gestão de prevenção de acidentes? Sim. De fato, hoje, quando a gente olha para o mercado segurador no Brasil, hoje o mercado segurador paga mais para sinistros de acidente do que propriamente roubo de carga. Exato. E a Zatter, como corretora, sofre diretamente isso, porque toda vez que ela vai buscar a melhor condição para o seu segurado, você tem um impacto, o agravamento da apólice. Exatamente. E a gente já tem lá no veículo uma série de recursos que estão disponíveis e que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, buscando atacar a questão logística, como a gente comentou, a questão da jornada e a questão da forma com que esse motorista conduz esse veículo. Então, quando a gente olha hoje para as tecnologias presentes no Brasil, a gente tem a possibilidade de você extrair a informação diretamente do veículo, e aí eu consigo fazer a gestão do controle de velocidade, seja ela no seco, né, na pista seca ou no molhado, através do sensor de chuva. A gente tem a possibilidade de usar o conceito do rotograma falado, que é justamente permitir com que o motorista seja informado de que ele está numa área de ponto crítico e ele tem que ter um comportamento diferente naquele local, mesmo que a sinalização viária diga que ele pode acessar aquela via numa velocidade até superior, mas por conta da operação, hoje os veículos eles estão embarcados com muita tecnologia, veículos com muita potência, e não seriamente as rodovias do Brasil estão preparadas. Evoluíram da mesma forma. Exatamente. Até tem uma pesquisa feita por alguns engenheiros aqui no Brasil que demonstra que hoje, mais da metade das rodovias hoje, ela tende a provocar o acidente hoje do veículo, do autocarga. Exatamente, porque não tivemos a evolução. Exatamente, um ângulo de entrada errado, não temos hoje acostamentos regulares, então uma infinidade de problemas, fora os buracos, né? Exatamente. E aí, às vezes, para desviar de um buraco, você acaba tendo... E a tecnologia, ela pode nos ajudar a prever isso
com um histórico inserido no sistema e, como tu falou, o rotograma falado, ele já se antecipar o problema para o motorista. Sim, porque uma vez que você conhece a sua operação, você faz o mapeamento desses pontos críticos, coloca toda essa sua inteligência dentro do computador de bordo e ele passa a fazer a gestão por si só. Então, ele informa o motorista que ele está entrando numa área e que ele tem que ter um comportamento distinto. Então, isso facilita bastante. E aí, olhando, né, a gente conversou dos 30 anos, passado esses 30 anos, a gente vê uma nova evolução no segmento de transporte, que é a videotelemetria. Então, até então, eu consigo entender como esse motorista agora dirige, mas agora posso entender como ele está conduzindo o veículo e o que está acontecendo, né? Fazendo uma brincadeira, eu posso estar junto com ele na cabine, Sim. entendendo o que está de fato passando e vendo se de fato aquele erro foi ocasionado por um erro de condução ou se foi uma ação de terceiro. Às vezes, para evitar um acidente, ele gera uma freada brusca, mas não por uma questão diretamente a um erro dele, mas uma direção defensiva. Inclusive, isso pode até servir de defesa para o próprio motorista, né? A gente está vendo vários casos hoje de que as câmeras, e aí quando a gente olha para essa questão do acidente, a gente acorda de manhã e se depara com várias situações de rodovias interrompidas totalmente. E isso são o que a gente vê do tangível, né? Mas o intangível, né, que é a vida humana, essa a gente não consegue ter de volta. Então, a tecnologia hoje, passados esses 30 anos, ela traz uma nova evolução para o segmento de transporte, que é você ter a possibilidade de ver o que está acontecendo. E a gente até faz uma consideração sobre as câmeras, que o céu é o limite, porque você consegue atacar outras questões relacionadas ao transporte através da filmagem, de entender o que de fato está acontecendo ali naquela viagem. Quando você vai implantar esse tipo de processo hoje dentro de um transportador, o que tu consegue destacar de case para nós quanto à parte de eficiência? O que isso pode trazer de eficiência no dia a dia? De uma forma mais resumida, quando o transportador se depara com esse tipo de informação, do vídeo, tecnologia embarcada, o que isso pode trazer de eficiência para ele? Sim, a gente tem diversos cases, né, de casos que a gente sempre comenta. Tem um que eu posso trazer, que inclusive a gente apresentou recentemente num evento chamado Frotas Conectadas, e a gente deixou, né, o espaço aberto para o cliente, para ele falar para o público de fato aquilo que ele usou da tecnologia, né? Porque a gente acaba falando a vivência dele com a tecnologia. Porque a gente acaba falando sempre, né, do que a gente faz, é sempre bom ver se aquilo na prática, outro lado, né, o outro lado. Isso. Então foi muito interessante porque esse transportador ele tem cargas químicas, ele é um transportador ali do leste paulista, uma frota ali um pouco mais de 100 veículos, e o uso da videotelemetria com o conceito da torre de controle trouxe para ele inicialmente uma redução considerável de itens de manutenção, seja de pneus, porque um veículo que está em excesso de velocidade, ele gasta mais pneus. Sim. Um veículo que freia bruscamente gasta mais pneus, sem contar ali as possibilidades de acidentes até de pequena monta, né? Acidentes que ele tem ali no dia a dia do trânsito. E principalmente com a questão da videotelemetria, trazendo e mostrando para o cliente dele o diferencial que ele tem na frota. Ou seja, quando ele chegava para o cliente dele, né, e mostrava que a frota que ele estava sendo, que a frota contratada possuía a câmera, trazia uma segurança maior e isso tirava até aquela pressão que a gente tem hoje, que o transportador sofre, que é a conta de frete. Então, olha, eu tenho um fornecedor que tem um caminhão que atende às minhas premissas e principalmente tem uma gestão voltada à prevenção de acidente. Então, aquele transportador passa a ser considerado de forma diferente naquela operação. Então, a gente pode dizer que além da redução dos custos, ele tem aí um investimento, um retorno desse investimento rápido. Sim, porque ele passa a ter um diferencial e aí nesse mesmo case foi interessante porque a gente teve até uma mudança de comportamento de um dos motoristas, que por conta da câmera, né, de fadiga, que analisa uma série de pontos relacionados à distração, uso de celular, a própria fadiga em si, ele analisa o uso de cigarro. E esse motorista nunca conseguia chegar na pontuação máxima, mesmo sendo um bom motorista, porque ele fumava. Tirava a mão do volante, levava até a boca e tinha isso problema. Poderia causar um acidente. Sim. E aí foi interessante porque o RH trouxe, né, para o processo, dizendo que esse motorista mudou o hábito dele e parou de fumar.
porque ele via que o único ponto que ele não conseguia chegar à pontuação máxima era que ele fumava. Então a gente vê aqui até uma tecnologia voltada à prevenção de acidente trouxe um benefício para a saúde do motorista. Então assim, são pontos interessantes, por isso que eu falo que a câmera, o céu é o limite, porque ela traz uma série de possibilidades que sempre estiveram ali, mas a gente nunca conseguiu mensurar para poder trabalhar ela. Você até trouxe aqui para demonstrar algumas câmeras, né? A câmera, a gente fala muito de câmera, né? E ela ainda para muitos é algo que ainda não tiveram contato, né? Mas basicamente a gente trouxe um conceito importante que é, uma vez que eu tenho um rastreador instalado no veículo, eu posso ter um sistema de câmera, mas também fazer com que eles não se conversassem, não seria inteligente, não seria eficiente para a operação. Então a gente até no nome do nosso produto, né, a gente chama de Smart Câmera. Por quê? Porque nós unimos a tecnologia do rastreador com a tecnologia do sistema de câmera, permitindo então que esses dois conversem nativamente e toda vez que esse motorista tiver um erro de condução, eu consigo pegar um que a gente chama de hoje de corte, né, que a gente vê muito nas redes sociais, fração desse pedaço desse vídeo e o transportador consegue tomar a decisão. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa é uma câmera de fadiga que fica analisando 100% do tempo a face do motorista, buscando justamente esse comportamento. E aí, junto com essa câmera, você tem as câmeras de monitoramento que trazem uma visão quase que 360 do veículo, permitindo ter uma visão clara do lado da lateral direita, da lateral esquerda e da câmera frontal, que passa também a ter um conceito inteligente, que é o que a gente chama de câmera ADAS, que é uma câmera de assistente de direção. Então, se eu estou muito próximo do veículo que está à frente, se eu mudo de faixa sem sinalização, que pode sim gerar um efeito colateral, um acidente. Somente colisões laterais por ponto cego, ela já também vai ajudar a prevenir isso. Então, esse é um conceito que a gente trabalhou um pouquinho mais para justamente trazer essa união. Porque, de fato, se você não tiver uma forma unificada do transportador fazer a sua gestão, ele não tem hoje recurso e disponibilidade financeira para ele ir ampliando e cada vez mais tendo mais tecnologia no caminhão. E a vantagem que você, estando na tecnologia embarcada de vocês, você já tem isso tudo unificado, né, numa única plataforma. Numa único software, o transportador hoje tem acesso, permitindo que ele tome uma decisão rápida. Então, você consegue ter uma freada brusca e automaticamente, com um clique, assistir se aquela freada brusca, o motivo, se ela procede ou não e o que aconteceu ali. Exatamente. Quando a gente fala em videotelemetria, qual é a principal dificuldade hoje que vocês têm a implantar esse tipo de processo no transportador? Porque eu acho que ainda existe muita resistência em cima disso, né? Principalmente o motorista. Sim. Ou até mesmo as áreas de operações, né? Em cima desse tipo de tecnologia. É normal? Existe? Que tipo de resistência tem hoje? De fato, essa consciência vem mudando todo dia, mas existe um preconceito de um sistema de câmera, assim como existia um preconceito do rastreador há 30 anos atrás. Exatamente. Né? E a gente sabe hoje é muito normal, né? Muito comum, e a gente sabe que o motorista toma a decisão entre um veículo não rastreado e um veículo rastreado, ele opta pelo veículo rastreado porque ele sabe que tem alguém zelando por ele ali. As câmeras, a gente está levando exatamente esse conceito, de que as câmeras estão ali para ajudar a proteger esse motorista e, claro, identificar possíveis erros de comportamento. Então, o grande desafio hoje que eu vejo para o transportador, além da questão financeira, nem todos se programaram para poder ter isso, né? A gente sabe que existiu um incentivo muito grande do mercado segurador e da indústria para que houvesse o uso do rastreamento, e a gente acredita que esse novo empurrão vai existir também para a parte de videotelemetria. A gente já começou a ver vários embarcadores, né, como a gente chama da indústria, trazendo um pouco ela para o jogo, para dar fôlego para o transportador em fazer um investimento. Mas existe sim essa questão relacionada aos desafios, principalmente do preconceito do motorista. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando os próprios casos que acontecem no dia a dia, em clientes que permitem que a gente possa divulgar, sempre omitindo ali algumas questões relacionadas a qual veículo e qual... Mas mostrando esses casos para outros motoristas. Como exemplo, um exemplo positivo. E pedindo para eles se colocar naquela situação. Então a gente tem casos de acidentes que foram evitados,
mostrando para o motorista, olha, ou até mesmo um caso que acontece por uma imprudência de terceiro e que a câmera mostrou e provou até juridicamente de que o motorista não teve culpa no evento. porque as câmeras estavam ali mostrando e gravando que ele estava na direção, na velocidade. Um benefício para o motorista. Benefício. Então, existe ainda, a gente acredita que essa frente também vai ser vencida, claro, não é da noite para o dia, mas se a gente olha a evolução que a câmera está tendo em relação à evolução do próprio rastreador, ela está numa velocidade muito maior, porque o próprio mercado agora já entendeu que ela faz parte hoje de uma gestão de transporte. Não tem eficiente. mais como fugir, né? Não tem mais como fugir. Que legal. Adilson, eu agradeço a tua presença mais uma vez, em nome da Zatter. É um prazer te receber aqui. Obrigado por essa aula de tecnologia embarcada. A gente não tem como fugir. Cada vez mais o mercado securitário está sendo exigido. Cada vez mais nós temos a exposição aos bens, às vidas, né, envolvidas nesse transporte. Agradeço aí por explicar um pouquinho sobre a tecnologia e o que o transportador tem de melhor hoje disponível no mercado. E pessoal, se vocês têm ainda alguma dúvida quanto à parte de tecnologia embarcada e como fazer uma prevenção de acidentes com ela, acessem o conteúdo que vai estar disponível para vocês e ali vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Agradeço e até a próxima.